Daniel, capítulo 3, versículo 24. É uma história conhecida, gente, por favor, né? Então o rei Nabucodonosor se espantou. Eu estou lendo, claro, que é uma parte da história, a história é muito maior. E se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Você pode dizer amém? Vamos estudar essa palavra? Vamos? Olhe para mim aqui. O mover de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus, eu estou tentando explicar assim, a palavra do Senhor, a presença de Deus, né? As coisas do Senhor se medem pela fome e sede. Vinde todos que têm fome, né? Vou dizer algo a você e falo com toda a certeza do meu coração. Se você vier com um copo, dizendo eu tenho sede, o seu copo vai transbordar, vai estar cheio. Mas se a sua sede ou fome é desesperadora a ponto de você trazer um balde, vai encher. É fonte inesgotável. Olhe bem para mim. Não está preso em mim aqui. Não está preso. Não está preso em habilidade humana, em sabedoria humana. Não está preso em anotações. Há pessoas que ouvem sentadas aí o que eu não falei aqui. E tem aqueles que depois me procuram no culto e falam: pastor, Deus falou isso comigo. Eu falei: gente, mas eu não preguei isso. Mas eu não falo para a pessoa. Mas eu sei que eu não anotei aquilo. Porque olha só, o Espírito está no meio da igreja. E o pastor, irmãos, ele não precisa de um microfone. Ele fala ao coração. Estou falando tudo isso para você abrir mesmo, abrir. Que talvez você olhe para mim, assim, ou o texto que já é conhecido tal, e limita. Mas Deus quer falar hoje aqui, né? Tem fome? Tem sede? Curva a cabeça, comece a buscar aí, fale com Ele, sim. Senhor, mais do que um jogo de futebol, mais do que um restaurante, mais do que um passeio num lugar aí, um shopping, meu coração desejou vir aqui, ouvir a voz do Senhor. Mais do que, Senhor, um lugar em que há luzes, há cores, há sons, o meu coração desejou vir aqui, ouvir a Tua voz. Fala comigo. Fala conosco, Senhor. Nos dá palavra. Apesar de mim mesmo, me dá palavra. Apesar de qualquer coisa, Senhor, fala conosco.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Fale aí, Deus quer falar muito sério com você. Como pastor, como liderança, me preocupa muito você reduzir ou limitar dizer que esteve com Deus ou está com Deus num culto, né? Ou no período do louvor, sentir muita presença de Deus no louvor. Ou, pastor, na palavra, Deus tocou em mim, né? E aí depois é interrompido por um momento em que você vai para a sua casa e talvez depois, amanhã, quem sabe, isso volte novamente, como se Deus fosse e voltasse, né? O salmista chega a dizer: se eu subo, Ele está, se eu desço, Ele está. E para mim é maravilhoso, porque Ele me cerca, né? Um dos livros assim que eu mais gostei de ler até hoje, é uma série, uma sequência, mas eu nunca fiz isso com nenhum livro que eu já li, de você terminar a última página do livro e voltar para a primeira de novo e reler de novo. Nunca fiz isso, a não ser com esse livro de Tommy Tenney, Caçadores de Deus. É maravilhoso, né? Imagina eu sentado, terminar a última página e voltar para a primeira e começar a ler, querendo achar Ele, porque fala dessa experiência da presença de Deus. É uma coisa extraordinária. E depois vem Caçadores, depois vem A Casa Favorita e Descobridores de Deus. É maravilhoso, é uma série maravilhosa, né? Em 1984, eu morei em São Paulo, e isso eu vi lá em São Paulo. Foi um acidente na 23 de maio, e um carro bateu no outro de tal forma que o carro que sofreu a colisão capotou. E as pessoas que estavam atrás, que viram o acidente, começaram a parar e se espantaram com o que viram, com o estrago que ficou o carro, o impacto todo. O cara saiu andando, né? O cara saiu assim, no meio dos escombros assim, ele saiu andando, e as pessoas ficaram assim. E aí quem vinha atrás começou a procurar pelo carona, e as pessoas falavam: cadê a pessoa que estava do lado do carona? E ele, ainda assim meio atordoado, mas bem, falou: não, eu estava sozinho. E quem viu dizia: não, nós vimos, quando o carro bateu, tinha uma pessoa do seu lado, no carona, né? E descobriram depois que não havia ninguém ali, mas quem vinha atrás, que viu a batida, viu uma pessoa sentada do lado dele. Pergunta para a pessoa do lado assim: você acredita nisso? Aqui na Carisma, inclusive um casal amigo nossos aqui, ela foi sair de casa assim com pressa, ela precisava ir a um lugar rápido, e ela pensou até que a filha estaria dentro de casa com o irmão, com quem estivesse cuidando, e ela falou: gente, eu tenho que ir lá rápido, eu vou lá e já volto. E antigamente os carros não tinham sensor de ré, nem câmera, e ela então entra dentro do carro correndo para sair, e a filha dela estava atrás do carro, embaixo, brincando. Então quando ela entra no carro, que ela vai sair, aparece um homem no portão.
chamando ela assim, falando, né? E ela começa a reclamar, porque ela fala, meu Deus do céu, eu estou atrasado, tem que sair, né? E ela abre a porta correndo e desce. Quando ela nesse movimento de abrir a porta e descer, não tinha mais ninguém lá. E ela então vai até o portão, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Ela vira, a filha dela, cantou aqui inclusive, né? Cantou aqui. Estava debaixo do carro atrás, brincando, deitado. Pergunta a pessoa lá assim, você acredita nisso? Um hospital, havia uma mãe sentada, dias já, sentada num sofá, sua filhinha na maca lá na cama, e fizeram todos os exames, os médicos chegaram a dizer, olha, nós não sabemos o que é, mas nós estamos perdendo sua filha. E a mãe sentada ali no sofá, dias já dormindo lá, acompanhando, fazendo os exames, não descobriam o que era, e a criança já morrendo, e os médicos diziam, nós estamos perdendo ela, né? E aí numa noite, a mãe sentada no sofá, a criança deitada, entra um médico, e ela diz que foi médico por causa da roupa, com a roupa mesmo, entrou, não cumprimentou ela, não falou com ela, não falou com ninguém. Com ninguém não, só tinha ela, né? Ela e a criança. Então entrou, foi até a criança, parou como se estivesse falando com a criança, ficou observando a criança, sem nenhuma palavra. Do mesmo jeito que entrou, saiu sem falar com ela, sem nada. Ela achou um absurdo o médico fazer um negócio desse. Ela levantou correndo e foi atrás. Quando ela saiu no corredor, não tinha ninguém. Aí ela foi na supervisão, na sala da supervisão, e falou, olha, o médico entrou lá, ficou na frente da minha filha lá, e não falou comigo, eu estou desesperada, né? Não me deu notícia nenhuma. Aí a supervisora falou, olha, o médico vai vir amanhã. Falou, não, ele acabou de entrar, só que não falou comigo, não falou nada. Fico parado na frente lá da minha filha, lá, e saiu. Aí ela mostrou, falou, olha aqui senhora, olha, hoje nós não temos nenhum médico nesse corredor, nessa ala. Amanhã cedo ele vai passar aqui e vai ver. No dia seguinte a criança não tinha mais nada. A minha pergunta é, você acredita nisso? A palavra de hoje, que eu quero ter um tempo com vocês aqui, estudar isso, e me preocupa muito como liderança, que a nossa espiritualidade, ela se baseia muitas vezes em um lugar, um movimento, né? Quando na realidade ela teria que estar muito vinculada à presença dEle, né? A palavra de hoje, você já esteve com Ele? Vamos lá, dê o testemunho aí, levante a mão. Eu vou confirmar se é verdade. Vamos lá, quem já esteve com ele, levante a mão aí. Vai, eu vou confirmar se é verdade. Quer ver? Você não percebeu que a hora passou. Quando você foi ver, lá já tinha ido um bom tempo. Não é isso? Porque na presença dEle, né? A palavra de hoje, você já esteve com Ele. O texto que eu li, é uma história conhecida, mas diz que a fornalha foi aquecida mais do que o costume. E diz também que eles foram jogados do jeito que estavam, nem chapéu, não tirou nem o chapéu, né? E quem teve que jogá-los, e eu crio agora uma cena aqui, para não ficar estudando muito, eu fico imaginando que, ou foi aquele empurrão, né? Mas não adiantou nada, porque eles se queimaram e morreram. Acredito eu ser a razão
porque eles não viram que lá dentro tinha uma pessoa. Já estava lá, né? Essa fornalha, para você ter uma noção, se ouvia gritos, mas eram bem rápidos, porque a pessoa morria muito rápido. Era aquele grito rápido e logo em seguida um silêncio da morte. O que se viu nesse dia foi um silêncio, não houve esse grito. Razão porque quem estava do lado de cá se levanta para ver por que não tem grito. Por que não tem uma manifestação de desespero? E quando se levanta para ver, estão andando. E alguém com uma visão um pouco melhor fala assim, mas tem 4. Né? E quem estava lá faz a vida continuar com frio ou com calor, triste ou alegre. A presença dele faz tudo continuar. Com muito ou com pouco, com dor ou sem dor, não importa. A presença dele faz tudo continuar. Você anda, você não para. Nunca para. A Bíblia chega a dizer que na presença dele há abundância de alegria, né? Então quem está com ele, não importa se está frio ou se está calor, não importa se está triste ou se está alegre, não importa se tem ou não tem, você não para de andar, você sempre vai caminhar, né? Nunca alguém tinha visto algo assim, nunca, né? E eu queria falar sobre isso com você hoje, estudar, e a intenção aqui é levar você a viver experiências maiores e melhores do que vir a um culto, né? É triste para nós prepararmos um culto para que você viva uma experiência. Desculpa, entenda isso, é triste, quando na realidade você tinha que vir já nessa presença para nós prestarmos culto nessa presença. Alguém entendeu isso? Então você imagina nós prepararmos um culto para que você entre na presença, quando na realidade teria que ser um encontro de pessoas que estão vindo com o coração tão tomado, tão quebrantado, a ponto de dizer, vale mais um dia na tua presença que em qualquer outro lugar, prefiro estar à casa do meu Deus que habitar as tendas da impiedade. Eu vou lá porque eu quero continuar na presença, né? Eu queria ministrar isso, fazer que nós estejamos buscando essa experiência diária e contínua da presença, de sentir a sua presença, andar na fornalha, ver o médico, né? Ver esse médico, ele existe, né? Ver esse homem que é o socorro bem presente, ele chega no portão de casa, né? Ter essas experiências extraordinárias que tomam o nosso coração de tal maneira que a gente vem para o culto quebrantado, né? Porque não foi agora que eu senti lá em casa. Eu acordei e ele estava lá, né? Eu fui sair de casa, ele estava no portão de casa. E aí eu fui para o trabalho, sabe quem estava lá? O provedor estava lá, né? Entendeu? E aí isso vai mudando tudo. Aí vai mudando tudo. Aquilo que nós estamos tentando fazer de forma mecânica aqui num culto, seria algo assim sobrenatural, né? Sobrenatural. Seria... não sei se você vai entender o que eu vou falar agora, mas eu vou transformar isso em partículas, né? Tenta entender isso, tá? Vou começar aqui. Imagina aqui, você com um pouco da presença, você com um pouco da presença, você com um pouco da presença, você com um pouco da presença. Imagina esse pouco junto. Quem acredita assim?
nós éramos de uma igreja em que o pastor ministrava em nós, dizendo que quem sentava na frente, não sei se você lembra disso, ele falava assim para a gente, tinha que estar ligado, falava assim, tinha que estar ligado, em comunhão, e cobrava de nós que sentávamos assim na frente, né? Vida devocional, era 1 hora de leitura bíblica, 1 hora, não era assim, de oração, porque ele entendia que a unção descia sobre o altar, e ela ia para a igreja, e aí batia nesses que estavam cheios da presença, e aquilo pegava um volume e ia pela igreja como uma onda. Aleluia. Aleluia. Imagina, alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? Imagina a presença que toma isso, a ponto de que chega uma hora não tem o que falar mais, porque a glória de Deus encheu o lugar, porque há pessoas cheias da presença. Hoje para nós, se alguém no meio da igreja começar a dar um grito aqui, a gente fala, ih, a presença de Deus pegou ele. O resto está perdido. O resto a gente fica tudo assim, ó, chupando o dedo. Alguns ainda vão falar assim, pega em mim também, pega em mim também. Vão passar culto assim, também quero, também quero, também quero. Quando na realidade nós tínhamos que ser só vasos da presença, cheios, né? Eu queria estudar isso com vocês. Você já esteve com Ele? Você já teve essa experiência do toque? Alguns falam que é frio, outros falam que é calor, outros falam que é um fogo, outros falam que o pé sai do chão, outros falam assim que é um negócio, outros falam. Eu já tive momentos assim de que eu pensei que fosse morrer, porque parece que o corpo vai apertando a presença, assim, algo assim, que você fica com medo de morrer. Tamanha a glória dele ali na presença, né? E eu não quero abrir o olho, 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 com medo que vá embora, né? Já esteve com ele? Vamos lá, queria estudar com você, por que poucas pessoas de fato estiveram com ele? Olhe para mim, você entende? Eu estou menos preocupado de ter uma multidão aqui dentro da igreja e mais preocupado de ter um povo que tem a presença de Deus, né? Nós podemos ter 1000 pessoas que sequer sentir a presença de Deus e vão falar assim, pastor, que louvor gostoso, eu não estou preocupado que você fale isso, que palavra boa, maravilhosa, eu estou preocupado que você diga assim, ele estava lá. A ponto talvez até de dizer, pastor, se o senhor não estivesse lá, seria do mesmo jeito, maravilhoso. E se o instrumento falhasse aqui, a luz apagasse, saísse o som, a presença de Deus aqui, você iria ouvir cânticos aqui. Alguém acredita assim ou não? Cânticos espirituais no meio da igreja, o louvor não para. Mas como assim, pastor? São pessoas cheias da presença dele, produzem sons, a isso dá-se o nome de adoração. Vamos lá. Por quê, gente? Por que de fato mesmo, de fato, de concreto, poucas pessoas estiveram com ele, né? Vamos lá? Primeira coisa que quero ministrar, estudar com você, não buscam ter uma visão do mundo espiritual. Não buscam isso, isso não é busca, isso é quase um acidente de percurso quando acontece. Aí nós rotulamos. Algumas pessoas falam isso para mim, sabe? Do culto. Pastor, hoje foi reteté. A gente rotula, né? Porque não busca ter essa visão do mundo espiritual. É tão natural, é tudo natural. É tudo, sabe, irmãos? A pessoa não tem sede, não tem fome, não busca essa presença, não busca, eu quero ver a tua glória. E se creres, verás a glória de buscar, eu quero ver o Senhor naquele lugar, na Assembleia dos Santos, no meio dos louvores, eu quero perceber o Senhor se mover ali, eu quero perceber o Senhor falando, eu quero perceber, Minha tia, ela era daquelas mulheres que gostavam de ouvir o rádio, culto no rádio, né?
Davi Miranda, né? Manuel de Mello, gostava de ouvir esses pregadores da rádio antiga, isso é coisa, gente, muitos anos. E ela chorava, gente, no quartinho dela, chorava, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a glória, eu quero ver a presença, um dia com o quarto fechado, o quartinho dela fechado, entrou um clarão, mas um clarão dentro do quarto, ela abriu a porta e saiu correndo. Diz que o quarto clareou de um jeito que ela vazou. Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 6, eu estou chamando você para estudar, hein? Vamos lá, vários textos bíblicos. Ao meio da revista e corrigida, gente, vamos lá. Segundo Reis 6, 15, 17. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, igual nós, igual todos nós, levantou muito cedo e saiu. Nós somos assim, irmãos, sem essa busca logo pela manhã de ver a glória, de ver o mover, de ver o agir, a gente levanta e sai, a gente vai embora, né? E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nós estamos tão acostumados com o mundo natural, né? Alguns já até sabem como é que vai ser amanhã. Alguns nem dormem porque sabem como vai ser amanhã, né? Nós estamos tão assim acostumados que até num lugar como esse aqui, quer ver, eu vou assustar você agora, segura na mão de quem está ao teu lado. Tem anjos de Deus nesse lugar. Alguns já falaram assim: misericórdia, meu Deus do céu, você não está preparado para isso, está vendo? Não. Até num lugar como esse, você não busca essa visão do mundo espiritual, né? E aí o culto para você se resume naquilo que você está vendo. E eu vou te dar uma notícia: o que se vê passa, o que não se vê permanece. Vai com você embora para casa, né? Então quando o profeta fala para ele assim, preste muita atenção: muito mais são os que estão conosco. Não quer dizer que eles chegaram naquela hora. Olha a palavra de Deus: eles já estavam acampados lá, porque os anjos do Senhor acampam ao derredor. Já estavam lá, era realidade. Não é algo do qual, porque nós temos uma mania, gente, a gente ora para tudo. Vamos orar porque as crianças vão sair. Vamos orar porque agora nós vamos cantar. Vamos orar porque agora vai pregar. Vamos orar porque agora é a oferta. Vamos orar porque vai ter o café. Vamos orar. Como se Deus, sabe, irmão, assim, não. Já está acontecendo. Nós já estamos envolvidos com isso tudo. Então, aqui na igreja uma vez aconteceu algo assim. E, é claro, falar que eu não vi nada. Eu não vi. Eu fiz aquela cara que vi, mas eu não vi. Não, gente, você tem que ser espiritual também, né? Senão você fica... eu terminei de pregar uma vez, a pessoa saiu do lugar, veio assustada falar comigo e falou assim: o senhor viu? Eu falei: não, eu não vi. Ele falou: o senhor não viu? Aí eu falei: não vi. Ele falou assim: o senhor estava pregando, tinha um homem atrás do senhor segurando uma espada, né? Então, você entra num lugar como esse, você deveria buscar ter os olhos espirituais abertos, porque tem coisa acontecendo aqui, né? Tem pessoas que não iriam vir hoje, Deus mandou vir aqui porque quer entregar algo. E aí como é que você vai saber isso se você não tiver olhos espirituais abertos? Aí se revela a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, visão, profecia, aí se revela. Do contrário, nós estamos perdidos aqui sem saber o que está acontecendo.
Aí alguém grita algo, você fala, nossa, o que aconteceu? Não, aconteceu não, Deus está agindo no meio da igreja, Ele está aqui. Incrível você se assustar com isso, porque já está acontecendo, desde a entrada. O culto nosso começa naquele tan, 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 né? Que barulho lá, né? Não é isso? Você acredita que Ele estava aqui antes de nós chegarmos? E acredita que Ele marcou encontro com pessoas aqui? Agora imagina você não ter olhos abertos para esse mundo espiritual que é realidade. Isso é realidade. Vamos lá. Então você deveria buscar abrir os seus olhos espirituais para ter essa visão do mundo espiritual, né? Irmãos, a letra por si só ela não revela, mas quando eu tenho olhos assim eu vou entender. Há anjos acampados, há anjos ministradores que receberam ordens ao meu respeito, eles têm meu nome na mão. Você acredita nisso? Agora não adianta nada se eu não tenho essa visão, se eu não tenho essa percepção. E me perdoa falar assim, incrível, e você já viu vultos e não vê a presença de Deus. Tenta entender como é que você está se fechando, quando na realidade você deveria abrir olhos espirituais para ver o céu aberto, se movendo, irmãos. Eu acredito muito nisso para pregar para você, né? Quisera eu agora parar o culto agora, que eu pararia o culto agora, e eu falaria assim, Deus está aqui no meio da igreja, acabou. Ele está falando, Ele está agindo, está tocando pessoas, está passeando aqui, curando pessoas, ministrando provisão, fazendo coisas extraordinárias, mas nós não temos olhos para perceber, porque a hora que nós percebermos vai começar aqui glória, celebração, louvor, adoração, vai ser incontrolável a reunião, mas nós queremos controlar a reunião. Vamos lá. Eu tenho que correr. Vamos lá. Não buscam comunhão com Ele. A comunhão, ela vai gerar essa proximidade, né? Esse modo de viver, né? Então, para alguns é inconcebível não estar com Ele. Para alguns está faltando algo. Tem alguém aqui assim? O dia não é completo. Tem algo errado no dia. Não estar com Ele, não. E tem gente que passa 3 dias, 4 dias assim, aí vem no culto para sentir, aí fala, o culto foi fraco. Não é o culto que foi fraco, é você que está frio. Um homem foi perguntar ao pastor como é que orava, né? Falei, pastor, me ensina a orar, né? Eu quero tanto orar, mas eu queria orar assim, desse momento assim, de orar mesmo, ficar ali, sabe, pastor, eu não queria agradecer a comida e tal, eu queria ter esse tempo mesmo de falar com Deus e tal. Aí o pastor falou para ele, então vai no quarto, leva uma cadeira para o seu quarto, põe a cadeira de frente com a sua cama, põe uma cadeira assim de frente para a sua cama, e ali você imagina que ele está sentado ali, e você começa a falar, e fala tudo. E fale de coisas, de coisas passadas, coisas que estão acontecendo agora, coisas futuras, começa a falar, fala de pessoas, olha para a cadeira e fala. Esse homem morreu, no velório o pastor perguntou para os filhos, falou, como é que foi? Ele falou, pastor, até hoje a gente não sabe como é que foi. Um dia nós batemos na porta do quarto, porque já estava trancado, fazia tempo já que ele estava lá dentro, e não saía, aí nós batemos na porta, chamando, pai, não respondeu, nós abrimos a porta do quarto, ele estava deitado, a cabeça dele na cadeira, em frente à cama dele, assim, deitado assim, já tinha falecido. Aí o pastor lembrou, deitou no colo dele, e morreu, e partiu. Ele estava ali. A comunhão faz isso, né? João 21, 4-7, sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus.
Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, aquele a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque não estava com roupa, né? Estava nu, e lançou-se ao mar. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa essa semana, perguntando, falou: oi, está tudo bem? Faz tempo que você não aparece. A resposta foi tão sincera, gente, tão verdadeira. Ela falou: pastor, nós não fomos um domingo, no outro não aconteceu um problema, nós não fomos, no terceiro a gente estava desanimado. Foi tão verdadeira a resposta. Nós não fomos um domingo, no outro aconteceu um problema, a gente não pôde ir, no terceiro a gente estava desanimado. Tenta imaginar gente que comeu com ele, esteve com ele e não reconheceu ele. Mas o discípulo, aquele que inclinava a cabeça, que teve um pouco mais de comunhão, mais de intimidade, reconheceu: eu conheço essa voz, é o meu pastor que está aí. E eu queria falar dessa realidade aqui, que é muito verdadeira. Isso aqui é algo muito sério, essa realidade espiritual. Só quem viu pode falar para outro que não viu que ele está aqui. Só quem viu pode falar para quem não viu que ele está aqui. E quem não viu vai acreditar. João não viu, Pedro não viu, mas João falou: é ele. Pedro falou: então é ele. Ele está aqui. Então é muito importante isso, essa comunhão diária. Por isso que às vezes a gente quer falar dele sem estar com ele. A gente quer que os outros vejam ele, até os nossos filhos, que os nossos filhos tenham ele, sintam ele, sem nós mesmos estarmos com ele. Então nós tínhamos que estar com ele para falar dentro da nossa própria casa: Deus está aqui. E quem não viu vai acreditar, e quem está nu vai se vestir. Alguém acredita assim? Mas você tem que estar com ele. Você precisa ver a sua presença. Imagina uma igreja que esteve com ele, falando para quem não viu ele: ele está lá. Virão multidões, porque vão acreditar em quem viu ele, e virão. Vamos lá, vou correr aqui, puxa vida. Por que de fato poucas pessoas estiveram com ele, né? Porque não procuram por ele. Não procuram. Pergunta a pessoa do lado assim: hoje você procurou por ele? Pergunta aí. Jeremias 29, olha que texto lindo, gente. Jeremias 29, 13 e 14. Podemos ler juntos? Quem tiver acordado, vamos juntos aqui? Vamos? 1, 2, 3. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. É verdade, diz o Senhor. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Vou mudar o rumo de suas vidas. Reunirei todos vocês, espalhados entre todos os povos do mundo. Eu os trarei de volta à terra de onde os deportei, diz o Senhor. Ele é aquele homem do portão. Você procurou por ele? Ele é o médico do corredor. Ele é o homem da fornalha. Sabe por que não viram? Porque morreram antes de ver. Deixa eu falar algo aqui, recebe essa palavra. Até no fogo você pode procurar por ele. Até nos momentos mais difíceis da sua vida, você pode procurar por ele. Ele não desampara.
estarei convosco por onde quer que tu andares, jamais te deixarei, jamais te desampararei. O carro pode capotar, eu vou estar no carona do carro. É o único jeito de sair ileso, gente, é se ele estiver lá. É o único jeito de sair ileso, é ele estando lá. Nós estávamos indo para o sertão, né, Fábio? Teve um momento tão gostoso, começamos a orar e cantar, né? Meu Deus, nossa, começamos a orar em línguas, começamos a cantar. Todos oraram, não foi? Todos oraram, foi, Lucas? Um levantou a voz, começou a orar e dirigindo embora. Pá. Aí terminou de orar um, o outro começou a orar. A presença de Deus é o único jeito de sair ileso. Pode até aparecer demônio no meio da estrada. Não sei se queria carona ou não, mas não deu tempo de ver. Ai, ele é coluna de fogo no deserto, né? Quem já esteve com ele sabe do que eu estou dizendo, irmãos. E aí você procura por ele em todos os lugares. Onde você chega, você sabe, ele está ali com você, segurando a sua mão, né? Você entende isso, irmão? Você viver essa realidade, você fala assim, ele está aqui, né? O meu pastor não me abandona, né? Você chega num lugar assim, por mais que você... Eu fui pregar uma vez numa igreja, nossa, eu estou atrasado. Fui pregar numa igreja uma vez, e gente, de verdade, não vou falar que igreja que era, tá? Mas eu fui pregar numa igreja, gente, não tinha uma gota da presença de Deus naquele lugar. Eu estava desesperado, que eu ia pregar, e aí o coral cantou em latim. Gente, um coral não muito ensaiado já é uma coisa difícil. Agora, cantar em latim, nem um aleluia eu conseguia falar. Como é que fala aleluia em latim, gente? Alguém sabe? Eu tenho que aprender isso, que se eu voltar um dia, meu Deus, vou falar um aleluia em latim. Gente, não tinha o que fazer. Agora vamos chamar aqui o pastor para pregar, o Vanderlei para pregar. Eu subi ali, eu estava procurando por ele no salão, onde é que ele estava? O que eu fiz? Mandei todo mundo dar a mão e falei, vamos orar. Gente, quando a igreja começou a orar, ele chegou. Não, quer ver? Vou te contar. Preguei, fiz um apelo naquela noite, preguei, fiz um apelo. Quantos aquela noite queriam ter uma experiência com ele, com a presença dele? O primeiro a vir à frente foi o pastor da igreja, se jogou no chão de joelhos, porque realmente ele estava ali, Deus estava ali, né? Vamos lá. Então, não procuram por ele, né? Vamos lá, né? Não buscam, né? Pergunta para a pessoa lá assim, você tem buscado Deus na sua vida? Não buscam Deus e não buscam ser propriedade dele, não buscam ser dele, não ser uma nação dele, não ser ovelha dele, não ser dele totalmente integral. Eu sou dele, né? Eu sou do meu amado, ele é meu. Quem viveu o ser dele, disse no Salmo 23, o Senhor é o meu. Isso quer dizer o quê? Que eu sou ovelha dele. E quando a pessoa fala isso assim, ele é meu pastor, eu sou dele, ele é pastor sobre a minha vida, eu sou algo do seu rebanho, né? Quando a pessoa fala isso, sabe o que ela diz? De quem eu sou, ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos. E mesmo que eu ande por lugares tenebrosos, eu não tenho medo nenhum, porque eu pertenço a ele. Eu pertenço a ele. João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido.
muitos seguiram a Jesus, mas pouco entregaram a sua vida a Ele. Mas quem entregou a vida a Ele pode dizer: Ele está aqui. Ele está aqui. Vou terminar, gente. Termino agora aqui. Existem duas coisas que provocam esse desejo de estar com Ele. É mais do que um culto, que tem uma ordem e é feito com decência. É mais do que um culto que tem horário para começar e para terminar. É mais que um método de culto que começa assim, depois faz assim e depois passa assim. Existem duas coisas que provocam diária e continuamente uma busca por querer mais, ainda mais da sua presença. Não se contentam com um culto num domingo. Não se contentam com 4 músicas. Não se contentam, né, com um período de oração. Não se contentam, né? Querem muito a presença dele, muito, muito mesmo, né? E eu queria falar sobre essas duas coisas. E alguns, quando descobriram isso, abriram mão até de coisas, porque acharam que coisas eram distrações diante da presença dele. Alguns desejaram sofrer apenas para sentir a sua presença no meio do fogo. Talvez você não saiba, mas alguns pediram até para sofrer por sua causa, por amor ao seu nome. Alguns desejaram isso, só para ter esse momento de estar com Ele. Paulo chega a dizer: eu não sei para mim o que é melhor, partir, estar com Ele, ou estar aqui. Não sei o que é melhor para mim, né? Alguns desejaram muito, mas muito mesmo, muito. Sabe, irmãos, você pode se contentar em ver as coisas e ver tal, mas eu acredito que tem gente aqui desesperada por ver a glória de Deus, por perceber Deus aqui, não quer ir embora, né? Nós fomos assistir o jogo Palmeiras e Cruzeiro, e nós estávamos olhando para nossa filha Larissa, estava triste lá, né? Estava assim meio, nenhum gol, nada, 0-0, a gente estava até assim já, gente, Larissa vai voltar para casa assim, um golzinho, né? A Larissa falava assim para mim: eu não vou embora daqui sem um gol do Palmeiras. Falava ou não falava? E eu já estava assim: Senhor, produz um, porque senão nós não vamos embora, né? E ela falava, tinha hora que ela encostava assim, a gente via até a carinha dela assim, o semblante mudando já, né? Eu e Eloíde lá assim no ginásio, bronzeado, quase que parecia que estava no cinema. E aí a Larissa: não vou embora. No final ela falou assim para mim: pai, você acredita que eu até orei? Meu time está tão longe, é que não foi oração, né? Ela falou: pai, eu orei, que eu falei para Deus, eu quero ver um gol aqui. 50 minutos, gol do Palmeiras. Pensa numa... Eu falei: puxa, o Eloíde, gente, porque eu não sou desse jeito, cara. É Eloíde, cara, do jeito que ela pulava, gritava, vibrava, isso aí é sangue da Eloíde, cara, eu tenho certeza. Nossa, você vê que o jeito que ela dançou, pulou, falou: ó, Eloíde, puxou sem tudo mesmo. Eu estou contando isso, você está rindo, porque você tinha que entrar aqui e falar: não saio daqui se eu não estar com o Senhor. Aí eu te aconselho, pode orar, diga para Ele: eu não saio daqui se o Senhor não me tocar. Eu não saio daqui se eu não sentir a sua presença. Não vou embora. Duas coisas e eu termino. Oração. Quem ora e quem na oração já sentiu a sua presença, quer mais da sua presença.
Por isso que é difícil, gente, eu ficar falando de oração para quem nunca sentiu a sua presença. Deve ser horroroso. Falar, sem estar com Ele. Você deve olhar no relógio assim, você falou, deu 7 minutos. Aí o pastor fala para você orar meia hora, o que eu vou fazer? Jesus amado, onde eu vou tirar a palavra para tanto isso? Agora imagina quem está na presença dele, gente, não tem palavra. Não há palavras para falar. E aí você olha, já foi 1 hora, você fala, meu Deus, porque é a presença dele, é a presença dele, né? Segundo Crônicas 7, eu vou só rapidinho aqui, vou só passando para ir mais rápido aqui, diz o texto que quando Salomão acabou de orar, ele acabou de orar, né? Não foi assim, mas me permita, tá bom? Meu jeito aqui. Antigamente, para quem não sabe, antigamente se orava assim: perdoa a multidão dos nossos pecados. Toda oração terminava assim. Mas vai lá, terminei de orar, em nome de Jesus, amém. Quando ele terminou de orar, a glória de Deus encheu a casa. Quantos querem isso? Temos que mudar nossa oração está errada. Nossa oração está errada. A nossa oração tinha que buscar a presença dEle. Nós tínhamos que pedir a presença dEle. Aí a gente pede coisas. Se é coisas que você quer, toma. Quando na realidade nós precisamos pedir o abençoador. Aquele que tem tudo. Ele tem tudo. O Senhor é o meu pastor. Nada irá faltar para mim, em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer momento. Porque Ele é o pastor da minha vida, e Ele está comigo. Oração tinha que ter sentido para nós, né? Buscar a sua presença. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Primeira coisa, oração. Oração vai produzir isso. Por isso que pregar isso para quem não tem prática de oração, talvez você fique assim meio confuso, mas para quem já ora, você está dizendo, é isso mesmo. Tem alguém aqui assim? Para quem ora está dizendo, pastor, é assim mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é verdade, é assim que funciona. A presença de Deus toma, né? Dá um suador, dá um negócio, é a presença de Deus. Por último, gente, adoração. Adoração. Segundo Crônicas 5, 13 e 14 diz: quando eles uniformemente tocavam as trombetas, cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando o Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Primeiro, eu estou terminando aqui, nós temos que definir adoração. O que é adoração, né? Lendo o texto, parece que adoração é tocar instrumento e cantar alguma coisa, mas não é. Não é. Aí você falou, mas não foi isso que eles fizeram? Foi. Mas foi por Ele e para Ele. Adoração é quando não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. A Ele seja a glória, a honra, o louvor. Os instrumentos são para Ele, as vozes são para Ele. Não traz glória nenhuma para você. Adoração para nós tem que ser sacrifício. Como é que eu vou cantar? É um sacrifício, cante. Eu estou chorando, então, é um sacrifício. Cante chorando. Entregue algo para Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas.
Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Adoração é quando não tem nada a ver conosco. Nada, 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 nada. Não é nem a música que eu gosto, mas está tocando o coração dele, ó. Eu ficaria cantando a noite inteira. Não me canso de adorá-lo. Adoração é rendição. Literalmente. Quando alguém aponta a arma e você leva tudo. Rendição é isso. Tudo é teu. Não resisto. Adoração é isso, não resisto. Leva tudo. Leva tudo. Foi isso que eles descobriram quando começaram a tocar os instrumentos e juntaram as vozes. Talvez alguém perguntou: o que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo algo para Ele. Ele gosta assim. Ele gosta de ouvir minha voz. Ele gosta que eu aplaudo. Ele gosta do meu coração. Adoração é isso. Tem a ver com Ele, não tem a ver comigo. Fica de pé.